Eu sou a Bárbara Pereira de Queiroz, acadêmica de Medicina do Campus Três Lagoas, bolsista do CNPq. Vou falar um pouco sobre o meu projeto de pesquisa, detecção de Mycobacterium leprae em pacientes com hanseníase do Centro de Especialidades Médicas de Três Lagoas, realizado juntamente com a doutora Maria Angélica Gorga, o doutor Alex Martins Machado e a doutora Aline Rafaela da Silva Rodrigues Machado. Vou iniciar falando um pouco sobre a hanseníase, uma doença bastante estigmatizada. Em 1960, a gente teve uma troca de nomenclatura da doença, deixou de se chamar lepra e passou a se chamar hanseníase, justamente numa tentativa de afastar a doença de todos os estigmas sofridos ao longo da história. A transmissão da hanseníase se dá principalmente via partículas oriundas das vias aéreas superiores de indivíduos não tratados, ou seja, indivíduos com alta carga bacilar. O tempo de incubação da doença varia de 5 a 20 anos, ou seja, do tempo desde a contaminação até a manifestação da doença, a gente tem um período muito prolongado. O agente etiológico da hanseníase é o Mycobacterium leprae, mas existe também, hoje em dia na literatura, fala-se no Mycobacterium lepromatosis, que é uma bactéria que a gente ainda não sabe quais as formas clínicas que ela pode resultar ou quais locais que ela está mais presente, então é algo muito novo na literatura. Um dado importante é que Três Lagoas é considerado pelo Ministério da Saúde como um município com um índice muito alto de casos de hanseníase. São cerca de 23 casos para cada 100 mil habitantes. O objetivo dessa pesquisa é acompanhar esses casos de hanseníase que são acompanhados pelo Centro de Especialidades Médicas do período de março de 2023 até junho de 2025. A gente vai avaliar o perfil epidemiológico da hanseníase de acordo com esses casos ativos acompanhados pelo SEM e o objetivo é também a padronização de um teste de PCR para identificar o bacilo. Para isso, a gente vai utilizar entrevistas com os participantes da pesquisa e a coleta do material biológico para posterior análise. A partir da pesquisa, dos dados obtidos até agora, a gente percebeu que existe uma variação bem significativa de idade. A gente tem pacientes com 20 a 30 anos, pacientes também com 40, 50, 60 e até 70 anos de idade, então existe uma variedade muito grande na faixa etária cometida e observou-se um predomínio do sexo masculino. Além disso, a gente observou também um tempo de diagnóstico abaixo de 3 anos, na maioria dos casos, e uma minoria dos casos apresentou um tempo de diagnóstico superior a 15 anos, ou seja, tem 15 anos vivendo com a doença. E esse tempo prolongado vivendo com a doença está muito associado com a adesão ao tratamento. Então, é um dado que chama bastante atenção. Outro dado que vai chamar a atenção é que todos os casos acompanhados atualmente são de hanseníase virchoviana, o que nos leva a pensar um pouco na resposta imune desses pacientes ao bacilo. A hanseníase virchoviana é o subtipo mais grave da doença, mais agressivo, e está relacionado principalmente a uma imunidade humoral, que é menos eficaz no combate ao bacilo, que é uma bactéria intracelular. Então, a gente tem que indivíduos que têm uma resposta imunológica predominantemente celular, eles respondem melhor à infecção pelo bacilo e desenvolvem formas clínicas mais brandas. Além disso, foi possível observar também que 25% dos casos desenvolveram resistência à vacina e outros 25% desenvolveram alguns efeitos colaterais, no caso, a anemia hemolítica, e desses, metade desenvolveram uma anemia que não foi especificada. Assim, a gente conclui que o perfil epidemiológico das pessoas acometidas com hanseníase na região é composto principalmente por homens e pessoas acima de 40 anos. Observou-se também uma predominância de casos com menos de 3 anos de diagnóstico e observou-se resistência em 1/4 dos casos. Além disso, a maioria dos pacientes são procedentes de Três Lagoas. Assim, a gente percebe que a identificação do perfil epidemiológico da população acometida pela hanseníase é de suma importância para ações em saúde, como educação em saúde, a fim de conscientizar a população quanto à importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da doença, com o intuito de evoluir com a cura e com o mínimo de sequelas. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração desse material e muito obrigada.